Mateus capítulo 18. Versículo 19 e o versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: em verdade também vos digo, que se dois entre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Meu Deus, meu Rei e meu Pai, fala conosco mediante a Tua palavra, no nome de Jesus. Segundo a Tua vontade e o Teu querer, e não o meu querer, mas o querer do Senhor, a vontade do Senhor. Pai Santo e Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, nós queremos agradecer o Senhor de estar aqui neste lugar, para adorar, para servir, para glorificar o Senhor. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podeis sentar. Queridos, essa palavra, ela é um tanto interessante porque começa pelo autor desse livro, que nada mais é do que Mateus. Todos os estudos feitos apontam Mateus como autor desse livro. Só que o autor do primeiro livro da graça, e nós temos 4 livros da graça: Mateus, Marcos, Lucas e João. É suficiente para a salvação, porque esses livros representam a graça, a manifestação da graça, a salvação de qualquer pessoa está numa profundidade dos 4 evangelhos, que traz a graça de Deus manifestada entre nós. E João vai falar no capítulo 1 desta graça. O verbo que se faz carne e habita entre nós. João traz a revelação da graça, dizendo que ele, sendo Deus, se torna carne. Sabe o que João está dizendo? O ser divino saiu da sua divindade ou do seu trono, saiu das alturas para vir para os lugares baixos. E isso mostra que ele está não deixando, mas ele que tem a natureza de cima, a natureza divina, se submete à natureza terrena para se tornar homem. Por isso que Lucas, no terceiro livro da graça, traz um ponto interessante, chamando ele de filho do homem. Ei, queridos, mas voltando para Mateus, que neste versículo eu quero pegar esse ponto interessante do versículo 20, que aonde está 1, 2, 3 reunidos, aí o Senhor se faz presente. Então eu já quero fazer um pano de fundo, dizer para você que Jesus está presente. Jesus está presente. Mas
Para quê? Ou por quê? Nós precisamos de mergulhar, de sair da mermice, da vida que outrora vivíamos, para estar agora, não infiltrado, mas enxertado. Porque o cristão não infiltra. Quem infiltra é o ladrão, o salteador, o bandido. O cristão está enxertado na videira verdadeira. Oh, aleluia! E você que foi enxertado nele, agora pode viver uma vida diferente. De que maneira, pastor? Não só de sentimento, mas de certeza que neste coração seu, aqui dentro, oh aleluia, dentro de você, tem um ouvido espiritual que escuta a voz do Eterno. Oh aleluia, tem um ouvido lá dentro, sobrenatural de Deus, que escuta quando Ele fala com você, de tal maneira que você sente depois a presença dEle. Então você escuta a voz dEle e sente a presença do Senhor, porque aonde está 1, 2, 3 reunido na presença do Senhor, Ele se faz presente. Ele não está aqui só porque eu estou dizendo, é porque a palavra do Senhor diz que Ele está presente. E Mateus, o autor do primeiro livro da graça, um homem que começa agora, ele sendo judeu, trabalhar para Roma e ser um coletador de imposto. Mateus tem que submeter a esse emprego, e ao empregar e ser empregado de Roma, ele agora é mal visto pelos seus. Você entendeu isso? Vem comigo e começa a entender junto comigo. Ser agora mal visto dentro da nossa própria casa. Ser mal visto no seio da família. E às vezes você até quer mudar de um estado para outro, estar longe da família, porque você acha que você está sendo mal visto no meio dos seus. Mal visto no seio da sociedade, na sua cidade. Ei, Mateus é um homem mal visto por ser cobrador de impostos. Imagina, queridos, que Pedro, que vai se tornar apóstolo de Jesus Cristo, sendo ele pescador, que vivia da pesca. Pedro, que não faltava um dia de pescar, porque era esse o ofício dele, era esse o emprego dele. E todos os pescadores pagavam imposto para Roma. Eu vou falar de Pedro, porque Pedro tem uma passagem interessante entre ele, Mateus e Jesus. Pedro tinha uma dívida de imposto da pesca. Imagina Pedro pescando dia e noite para conseguir dinheiro para pagar os impostos. E Mateus estava onde?
no calcanhar de Pedro. Onde estava Mateus, cobrando os impostos. E porque ele estava errado? Não! Era o ofício dele. Você já imaginou alguém batendo na sua porta e cobrando uma dívida de você? Imagina naquele dia que você está recebendo visita em casa e chega pessoas te cobrando. Você não sabe onde colocar o rosto. Você fica cheio de vergonha, porque alguém está te cobrando. E tem pessoas... Agora, era você sozinho que sabia da dívida. Agora é mais gente sabendo da dívida. Agora, vem comigo. O que acontece? É que aquelas pessoas saem contando para mais pessoas que tem gente cobrando de você. Imagina o que vivia o povo de Israel, que tinha Mateus batendo na porta, cobrando os impostos, e aqueles que não tinham condições, tinha que pagar do mesmo jeito. Pedro está à noite, dia, semanas, e não pega um, e não pega um, e não pega um peixe. Ei. Depois de uma pesca, depois de um cansaço, depois das redes lavadas, Jesus aparece. Jesus aparece. Sabe o que essa palavra está falando no versículo 20? E é Mateus que está escrevendo. É Mateus que está falando. É que Mateus vai ter experiência com ele. É que aquele que é cobrador de imposto, que realmente passava vergonha nos outros, aquele que não era bem visto, ele era mal visto por todo mundo, agora ele vai ter experiência com Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem muitas assim, tem muita pessoa até que é caluniado, tem muitas pessoas que é mal visto, ninguém quer saber dele. De repente Jesus bate na sua casa. Oh, glória a Jesus! Não quer dizer que o mal visto, aquele que tem problema dentro da sociedade, ele vai viver desse jeito, não. Jesus vai bater na porta dele, vai mudar a direção dele, vai mudar a vida dele. Aleluia! Xarabacandaí de Colmanaia Sergio, Jesus! Mas eu vou completar sobre Pedro para a gente voltar em Mateus. Depois de todo esse tempo, Jesus diz para Pedro e os demais com ele: lance as redes. Você está entendendo que aonde Jesus chega, milagre acontece? Você percebeu que milagre vai acontecer tanto em Pedro como também em Mateus? E o milagre vai ser duplo, vai ser profundo, o milagre vai ser grandioso, porque quando ele joga as redes, e as redes ao puxar está pesada, os demais vai ajudar a puxar as redes, e ao puxar as redes, cheio de peixe. Ei, querido, a embarcação agora está lotada de peixe. Veja este homem que viveu numa escassez, esse homem que viveu uma vida infeliz esse dia, essa semana, não pega nada, não tem nada, está realmente, o barco está vazio. Jesus chegou, aleluia, e Jesus ao chegar mudou a direção, o milagre aconteceu. Aleluia! Ei! Imagina Pedro, a alegria dele, a felicidade dele. Por quê? Porque ele agora tinha
peixe suficiente para vender e pagar a sua dívida. Ei, o milagre de Jesus vai profundo. Ele percebe isso, a profundidade do que é Jesus na vida dele, quando Jesus diz: venha após mim, eu farei de vocês pescadores. Não só de peixe, eu farei de vocês algo melhor. Vocês não vão viver só da pesca. Vocês vão ter um ofício melhor do que o ofício que vocês têm. Oh, aleluia. Vocês vão ter o ofício de pregar o evangelho. Você vai ter o ofício de falar do reino do céu. Vocês não vão viver simplesmente uma vida aleatoriamente falando, uma vida carnalmente falando. Vocês vão viver uma vida espiritual, uma vida profunda, uma vida que vai te levar ao reino. Xarabacandaí, esse é Jesus. Ei, imagina esses homens que tinham ofício, que tinham a embarcação, que tinham as redes, deixando tudo para trás e seguindo Jesus. É Deus poderoso e seguindo Jesus. Eles começaram a seguir a Jesus, assim como eu e você começamos a seguir Jesus. Agora eu faço uma pergunta nesta noite: você está seguindo Jesus de perto ou de longe? Você está paquerando Jesus ou você realmente já casou direto com Ele? Oh, aleluia, já foi feito o casamento, porque quem casa com Jesus não descasa mais. Ei, oh, rabacandaí, quem vive com Jesus é uma vida para Jesus. Oh, é Deus poderoso. Vem comigo agora. Pedro deixou para trás a vida que ele tinha para viver uma vida ao lado de Jesus. Por quê? Porque foi o único que resolveu os problemas dele. Ele poderia sofrer, a família dele poderia sofrer a atrocidade total de um regime romano, de sofrimento, não só dele, mas da família. Mateus, aonde entra Mateus? Mateus, ele está narrando tudo isso. Mateus está no meio dessa trama toda, da profundidade desse enredo. Por isso que Mateus diz: aonde está 1, 2, 3 reunidos, Ele se faz presente. Jesus se faz presente. Olha a presença de Jesus. E aí Mateus vai deixar também o ofício dele, assim como deixou Pedro. Não foi fácil para Mateus, mas o dia que Mateus deixou o ofício dele, de ser mal visto pelas pessoas, ele convida Jesus a ir em sua casa. E ele não só convida Jesus, mas ele convida pessoas para participar também, junto com ele, na casa dele, com Jesus. Oh, aleluia. Os pais de Mateus, enfatizar bem para não misturar com Zaqueu, que os dois é publicano. Os pais de Mateus já tinham vergonha de Mateus. Ali tem um Mateus, mas esse é o da Raquel. Então eles se envergonhavam, porque o seu filho envergonhava também a família. Tem pessoas assim,